Boa noite. Do livro Ceifa de Luz, oraremos. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. João, capítulo 5, versículo 14. Exporemos em prece ao Senhor os nossos obstáculos, pedindo as providências que se nos façam necessárias a paz e a execução dos encargos que a vida nos delegou. Entretanto, suplicaremos também a Ele nos ilumine o entendimento, para que lhe saibamos receber dignamente as decisões. Não nos esqueceremos de que a nossa capacidade visual abrange, mais ou menos, unicamente o curto espaço dos 60 segundos, de 1 minuto, enquanto que o Senhor que nos acompanhou as numerosas existências passadas, existências que conservas agora na terra, temporariamente esquecidas, nos conhece o montante das necessidades de hoje e de amanhã. Tenhamos suficiente gratidão para não suprimir-lhe a bênção. A providência divina possui os recursos e caminhos que lhe são próprios para alcançar-nos. Quando encarnados no plano físico, se na posição de enfermos costumamos implorar do céu a dádiva da saúde corpórea, na expectativa de obter um milagre, e às vezes o céu nos responde com a imposição de um bisturi que nos rasgue as entranhas de maneira a reconstituir-nos o equilíbrio orgânico. Simbolicamente, ocorrem circunstâncias idênticas no quadro espiritual de nossa vida cotidiana. Rogamos a Deus a presença da felicidade em nossos dias, segundo a concepção com que a imaginamos, mas somos, via de regra, portadores de certos defeitos que nos impediriam acolhê-la, sem agravar as próprias dívidas. E Deus, em muitos casos, nos envia primeiramente o espinho da provação, que nos faculte a experiência precisa para recebê-la em momento oportuno, como determina o recurso operatório para o corpo doente, antes que lhe restaure a saúde. Oraremos sim, no entanto, é imperioso, em matéria de repetição, rogar isso ou aquilo ao Senhor, sempre de acordo com a sua vontade, porque a vontade do Senhor inclui invariavelmente a harmonia e a felicidade de nossa vida. Bom dia, meus irmãos. Agora vamos dar início. Boa noite, meus irmãos. Agora vamos dar início à nossa prece. Vamos fechar nossos olhos e concentrar nosso pensamento em Deus. Deus, nosso Pai, de amor e infinita bondade, muito obrigado por tudo, Senhor. Nós o louvamos e bendizemos, Senhor, e todas as coisas que o Senhor criou. Perdoe por todos os nossos erros, por todos os erros que nós cometemos. Cuide de todas as pessoas que estão passando por alguma dificuldade. Cuide, Senhor, de todas aquelas pessoas que estão sofrendo com esse momento de crise. Cuide de todo mundo, que assim seja. Bom, primeiramente, meus irmãos, uma boa noite a todos. Nós vamos fazendo aqui agora alguns ajustes, para transmissão. Não tem como acompanhar vocês, não tem como aí saber como vocês estão recebendo por enquanto, tá bom? Nós vamos dar início às nossas reflexões aqui na expectativa de que possamos levar uma ideia que nos renove os ânimos, que nos fortaleça. E falando sobre as vitórias do Espírito, nós podemos começar primeiramente com os agradecimentos. Agradecimentos aos companheiros de Ouro Branco, a Cida que nos fez esse convite. Entendemos que quando nos propomos a estudar, os beneficiados maiores somos nós. Quando nós nos propomos a passar alguma coisa para alguém,
nós intensificamos as nossas buscas. E para falar de vitórias de espíritos, nós já começamos a dizer que já somos vencedores. De alguma forma, estamos vencendo na jornada da vida por estarmos aqui nessa terra, nesse momento de transição, nesse momento de dificuldade, tanto nas questões de saúde pública, quanto nas questões econômicas. Os testes nos fortalecem e é sobre isso que a gente vai tentar refletir um pouco de onde obter a vitória. Como estamos num curso de desenvolvimento espiritual, e a reencarnação aqui na Terra, a vida aqui na Terra, representa isso, um curso onde desenvolvemos todas as nossas habilidades. Então é preciso as provações, é preciso que haja aí os resgates dos nossos débitos contraídos no passado, e só através da experiência que a gente possa se fortalecer. A inteligência é a nossa arma, que está ao nosso favor, né, a fim de alcançarmos a felicidade. Dentro dessa perspectiva, então nós convidamos a vocês a fazerem realmente essas reflexões conosco. E para podermos iniciar falando sobre esse tema, nós evocamos então um texto de Adelino Fontoura em que Chico Xavier traz a lume e o denomina como jornada. A jornada que ele nos apresenta é realmente a trajetória de todos nós enquanto espíritos. E Adelino começa mais ou menos assim: fui átomo vibrando entre as forças do universo, devorando amplidões em longa e ansiosa espera. Partícula, pousei. Encerrado eu era em fusórios, em montões de sargaço. Por século, fui planta de movimento escasso. Sofri no inverno rude e amei na primavera. Depois, fui animal, e no instinto da fera, achei a inteligência e avancei passo a passo. Guardei por muito tempo a expressão dos gorilas, pondo mais fé nas mãos e mais luz nas pupilas, a lutar e a chorar, para então compreendê-las. Agora, homem que sou, pelo fórum divino, vivo de corpo em corpo, a forjar o destino que me leve a transpor o clarão das estrelas. Olha o clarão que nós teremos que ultrapassar. Por isso, nessa perspectiva de reflexões à luz da doutrina espírita, poderia evocar um pensamento antigo de Horácio, quando lá no livro 1º de Odes, ele nos evoca o carpe diem, ou seja, colhe o dia de hoje e confie no mínimo possível da manhã. Esse é o melhor momento das nossas vidas. Por mais dificuldades que estejamos passando, por mais contrariedade que a vida tenha nos apresentado, esse é o melhor momento. Esse é o momento em que nós temos a oportunidade de multiplicar bênção nas nossas existências, trazendo o engrandecimento para amanhã e trazendo o passado como referência. Por isso, iniciamos dizendo da nossa gratidão a Deus por esse momento, o momento presente, que, como não podemos negar, realmente é um grande presente às nossas vidas. E para a gente fazer essa reflexão de valorizar o tempo, valorizar a vida, nós pretendemos apresentar a vocês uma história que é muito interessante, que é a história de Easy Ed. Talvez vocês não conheçam Easy Ed, mas conheceu o chefe dele, Al Capone. Al Capone possuía, vamos dizer assim, virtualmente Chicago. E ele, então, comandava tudo, a prostituição, o contrabando, as bebidas, os assassinatos. E Easy Ed era o seu advogado. E ele tinha uma habilidade no cipoal jurídico incrível, porque ele conseguia usar a lei sempre ao favor do bandido que ele defendia. Ele sabia manobrar todas as questões legais. E por incrível que pareça, ele ganhava muito dinheiro com isso, sem ter peso na consciência.
muitas vantagens especiais, tinha até uma mansão que ocupava um quarteirão inteiro em Chicago. Vivia na alta roda e tinha tudo do bom e do melhor. Porém, ele tinha um ponto fraco. Easy Ed tinha um filho que ele amava com todas as forças da sua alma. Ele amava tanto que ele dava tudo de melhor para o seu filho. Roupas, carros, e ele dava uma excelente educação. E apesar do seu envolvimento com o crime, com as atrocidades que o crime envolvia, ele sempre ensinava ao seu filho o que era certo, o que era errado. Ele queria que o seu filho fosse um homem melhor do que ele. Então, ele vivia num dilema, porque havia duas coisas que ele não podia dar ao seu filho. Um nome digno, limpo, né? Um nome bom e um exemplo. Porque ele ensinava o certo e errado, mas fazia o errado. Então, ele tomou uma decisão que foi muito difícil. Ele resolveu corrigir todas as injustiças, revelando à justiça a verdade sobre Al Scarface Capone. Porém, ele teria que pagar um preço altíssimo com isso. Ele conseguiria limpar o seu nome, oferecendo ao seu filho alguma semelhança de integridade. Teria que testemunhar contra a quadrilha e teria que pagar um preço alto, que ele perderia sua liberdade. E depois de um ano das denúncias, ele chegou a perder a sua vida num tiroteio numa das ruas de Chicago. Porém, ele conseguiu, aos seus olhos, pensar o quê? Que daria ao seu filho o maior presente, pago com o maior preço, a própria vida. Interessante pensarmos sobre isso, sobre como as nossas escolhas podem realmente transformar as nossas existências. No dia em que ele foi morto, os policiais acharam no seu bolso um relógio e um bilhete que estava escrito o seguinte: o relógio, a polícia que recolheu do seu bolso tinha escrito que dizia o seguinte: o relógio da vida recebe corda apenas uma vez. E nenhum homem tem o poder de decidir quando os ponteiros pararão, se mais cedo ou mais tarde. Agora é o único tempo que você possui. Vive, ame, trabalhe com vontade. Não ponha nenhuma esperança no tempo, pois o relógio pode parar a qualquer momento. Embora seja uma visão materialista da temática, nós podemos acreditar de verdade que o momento presente é muito importante para todos nós. E a essa existência, a esse momento da vida, ele jamais irá se repetir. Por isso, passamos no além de que forma? Por uma programação espiritual. Todos nós, de alguma forma, estamos aqui com uma programação que foi feita no além, para que possamos, então, realmente alcançar as vitórias. E aí nós podemos indagar, né, a intenção dessa palestra. Bom, como que nós estamos forjando o nosso destino? Será que da forma que nós estamos escolhendo, nós vamos conseguir transpor rapidamente o clarão das estrelas? A vitória que nós temos é, a princípio, a primeira vitória, a reencarnação. Estamos reencarnados realmente para poder vencer a essa existência. E apesar de todas as dificuldades, é preciso que a gente eduque o nosso olhar para a nossa vida. Dentro da programação, então, reencarnatória, com esse olhar do infinito, eu posso te perguntar, como você tem visto os problemas da sua vida? Como tem sido para você a luta contra as dificuldades? E aí eu evoco a figura do Horácio, que era o único personagem, né, o último personagem ainda desenhado por Maurício. E numa tirinha mágica, o Horácio nos dá uma bela lição. Segundo o Horácio, ele conta o seguinte: eu vim ao mundo pela primeira vez num dia bonito de sol. Ai, como é bom os dias de sol, não é? Eu não sabia que aquele era um bonito dia de sol, até conhecer a minha primeira noite escura e fria, e outros dias e noites de tempestade, de nevascas e inundações. Quem não passa por esses momentos, né, de frieza,
de dificuldade, né? Quando a nossa vida não está inundada de problema, de nevascas de problema. Porém, o Horácio continua a nos ensinar com a sua filosofia magistral. Ele diz o seguinte: eu fiquei gostando cada vez mais dos belos dias de sol. Lembrava meu começo, minha descida a esse mundo. Os dias difíceis de frio e de fome eu atravessava com a esperança de melhores dias. Afinal, eu aprendera que a uma noite escura sempre sucede um dia de sol. E ele questiona o final da sua tira. E você? Será que nós estamos aprendendo que tudo na vida é transitório? Que tudo na vida se transforma? Se nós entendemos isso, nós podemos sim alcançar a vitória do Espírito e trazer para as nossas experiências o melhor. Temos uma outra vitória ao nosso favor. Enquanto conhecemos a filosofia espiritualista e os princípios espíritas e cristãos, nós temos um norte para a nossa existência. Nós sabemos como seguir. E aqueles que não têm um norte? E aqueles que não sabem por onde ir? O que vai acontecer com esses nossos irmãos? Então, é preciso que a gente tenha essa maturidade, que a gente consiga de verdade crescer. Crescer, e isso sim, entendendo que há aí uma transição nas nossas vidas. À luz da doutrina espírita, aprendemos que a duração do sofrimento se baseia no tempo necessário para quê? Para quê? Para que a gente se melhore. Nós estamos nos melhorando de verdade. O Espiritismo nos ensina os porquês. E se nós temos uma programação reencarnatória, o que será que nós nos comprometemos do lado de lá? Com o que nos comprometemos no lado de lá? Será de verdade que nós estamos fazendo aquilo que nós nos comprometemos? Ou estamos ainda vivendo de aventuras? É interessante que o Jair Presente, numa psicografia que ele trouxe através do Chico, ele fala que no mundo espiritual existem instituições para receber os religiosos falidos aqui na Terra. Porque os religiosos receberam o conceito para poder fazer uma transformação nas suas existências. Não é assim que a gente vai encontrar lá nos Mensageiros? Quantos médiuns falidos que vieram aqui com uma proposta de engrandecimento e se deixaram levar pela vida. Encontramos no livro Tormentos da Obsessão, uma obra do Manuel Filomeno de Miranda, psicografada pelo Divaldo, que no mundo espiritual tem um nosocômio espiritual para receber especialmente os espíritas falidos. Imagina, os espíritas falidos, sim, um monte falido do lado de lá, recebido por amor, por Eurípides Barçanufo. É interessante que o Chico dizia, quando alguns companheiros espíritas falavam mal de outras pessoas, de outras religiões, se vangloriando do saber espírita, e o Chico com tristeza dizia a respeito dos irmãos espíritas que ele encontrava no além. Tristes, porque não haviam se comprometido com todo o saber que a doutrina nos dá para encarar os problemas da vida. E me recordo também na introdução de um dos livros de André Luiz, Nos Domínios da Mediunidade, né, falando a respeito disso, da queda de todos nós. Quando nós lemos Emmanuel falando lá também sobre no Obreiros da Vida Eterna, sobre a multidão que adentra o mundo espiritual sem saber, a cada dia, sem saber do que lhe aconteceu, sem estar preparado para a morte. A vida passa muito, mas muito rápido, meus irmãos. É preciso, então, que a gente utilize o conhecimento que a doutrina nos dá para podermos levar uma vida de uma forma diferente. O Espiritismo nos ensina a acreditar em Deus. Poxa, se existe um Deus que está acima de tudo, de todas as coisas, por que nós tememos? Se nós acreditamos realmente que existe a reencarnação para a gente se aperfeiçoar, por que nós nos revoltamos? Entender sobre isso é fazer com que a gente possa crescer de verdade. Fazer com que em nós
haja o germe da sabedoria aplicando o desenvolvimento da nossa consciência. Kardec pergunta aos imortais, né, sobre a questão da importância da reencarnação, a finalidade da reencarnação e como tem sido para nós a nossa reencarnação. Como tem sido para cada um de nós as vitórias sobre o espírito. Quando nós pensamos sobre isso, podemos dizer, estamos aqui, mas não estamos aproveitando o nosso tempo. Estamos revoltados contra os outros, contra tudo. E aí, como vai ser a nossa vida? É isso que nós queremos para nós? Então nós podemos utilizar o conhecimento que a doutrina espírita nos dá e aproveitar para levar uma vida mais feliz. Se a reencarnação e a encarnação têm finalidades específicas, poderíamos então aprender à luz da doutrina espírita. Lá na questão 132, Kardec indaga aos imortais: qual é a finalidade, né, da encarnação? E os espíritos nos dizem que Deus impõe a nós a encarnação porque Ele quer nos levar à perfeição. Ela serve como missão e serve também como expiação, que é para a maioria de todos nós. Mas, de certa forma, todos nós poderemos participar na obra da criação se nós cumprirmos as ordens de Deus, concorrendo para o bem geral. Então, como Deus não erra o endereço, você está no lugar certo. Deus não errou a família que você está. Deus não errou a sua profissão, o seu trabalho. Em tudo há um propósito para o seu crescimento, para a sua felicidade. Deus não é um masoquista, um sádico, que está do lado de lá da vida, se divertindo com o nosso sofrimento. Não, Deus quer sempre aplicar em nós as terapêuticas para o nosso crescimento. E se nós soubermos aproveitar essa existência, vamos crescer muito com ela. Será que nós estamos sabendo fazer isso? Na questão 167, Kardec pergunta aos imortais, então, qual que é a finalidade da reencarnação? É a expiação, né? E o melhoramento progressivo da humanidade. Miramês fala que nós temos que usar a reencarnação para o nosso despertamento, acordar as necessidades da alma para progredir e amar. Mas quantas vezes nós nos revoltamos e abandonamos diante das dificuldades? Se Deus está aqui em tudo, nos dando a oportunidade de crescimento, dando a todos nós o mesmo ponto de partida e o mesmo ponto de chegada, do que adianta ficar lamentando da sorte? O parente difícil, o patrão que te persegue, a doença que te visita, a dificuldade material, a dificuldade financeira, elas fazem parte dos elementos, das matérias que você está estudando para desenvolver o que há de melhor em você. Revolta, xingar, não vai adiantar em nada e não nos fará crescer. Por isso, nós planejamos do lado de lá a reencarnação. Segundo André Luiz, em alguns casos, né, quando nós temos condições de pedir, nós então fazemos o quê? Nós fazemos uma petição aos benfeitores espirituais e eles vão nos orientando, dando o norte das nossas existências. Então eu quero reencarnar assim, assado e tal. Se a nossa programação for aceita pelos benfeitores espirituais, aquela petição, nós vamos então fazer um curso para desenvolver as habilidades. Dizem que tem até do lado de lá curso para mães. E eu achei essa ideia fantástica. Então, para você ser mãe aqui na Terra, você faz um curso no além para trazer à tona a sua potencialidade. E aí, eu disse aqui em casa, devia ter um curso para pais também. E o meu filho, Nelson Vicente, aquele que fez a prece, falou assim: pai, mas teve. É que os pais passaram pelo curso de mães e foram reprovados. Aí vieram como pais. Porque as mães foram aquelas que passaram e tiveram êxito. A encarnação, ela precisa dessa preparação de verdade. Veja bem que há todo um cuidado da espiritualidade para que a gente tenha êxito, para que a gente tenha sucesso.
E então, do lado de lá, nós fazemos essa petição, fazemos o curso e aí vamos escolher os pais que nos é devido, aqueles que trazem os cromossomos necessários para formar o corpo que a gente precisa. E aí a gente fica vendo as pessoas reclamarem, sou baixo demais, sou alto demais, sou gordo demais, sou magro demais. Nós vemos as pessoas infelizes com o corpo que tem, mas na verdade esse corpo, via de regra, foi escolhido no além, ajustado para que a gente desenvolvesse as nossas potencialidades. Então, ser grato a essa máquina de carne, esse escafandro de carne que nos ajuda a progredir. Essa é uma bênção para nós espíritas, porque nós entendemos. Então não nos cabe a revolta. Mas aí você poderia dizer, Nelson, mas alguém foge da programação? Sobre a questão de a gente pedir para reencarnar, às vezes até pedir aos pais que nos recebam, nos ensina Richard Simonetti no livro Plano B, que muitas vezes a pessoa pode fugir da programação dela. Ela tinha a programação A, e aí era para casar com a Mariazinha, ia casar com o Joãozinho, mas encontrou o Pedrinho primeiro, emocionada, se envolveram. Os filhos, aqueles espíritos que estavam presos magneticamente aos dois ali, um momento propício, reencarnam. E aí desenvolve um plano B. E aí Deus, que não perde nenhuma oportunidade de nos educar, aproveita o plano B. Me recordo uma passagem em que questionaram o Chico por que muitos casais que viviam apaixonados durante o namoro e no início do casamento, quando vem os filhos nascem, o sentimento passa. E aí o Chico dá uma resposta muito espirituosa, dizendo que, via de regra, o casal enamorado está ali apaixonado, tendo as suas emoções intensificadas por aqueles espíritos que querem reencarnar, que precisam reencarnar. Porém, aí o que acontece? Quando eles reencarnam, cessa a influência sobre o casal e as coisas voltam ao normal. No além, nos ensina André Luiz, lá no livro Missionários da Luz, que há uma preparação do corpo. E quantas vezes a gente não entende essas doenças específicas vindo para um indivíduo? Em um milhão, o sujeito tem. Era a doença necessária para os desenvolvimentos, as aptidões, as habilidades da alma. Então a doença vem de acordo com a necessidade do sujeito. Ele fala de diversos casos aonde os espíritos mais evoluídos, via de regra, escolhem as formas mais feias, as formas físicas mais feias, porém que tenham saúde para aguentar a trajetória delas aqui na Terra. Não é à toa que nós vemos os grandes missionários que não têm uma beleza exuberante de chamar assim a atenção. E segundo eles, é para diminuir o magnetismo e para que eles não se percam dentro da proposta abraçada. Via de regra, a beleza pode ser um fardo muito pesado. Nesse livro conta de um sujeito que estava estudando o DNA do próximo corpo que ele teria, e então ele viu que a perfeição do corpo poderia lhe gerar grandes problemas, e ele pediu uma mudança no DNA, no além, para que o seu corpo sofresse uma mutação, ou seja, tivesse uma perna mais curta e ele mancasse durante toda a sua vida, para que o orgulho não o derrubasse. Olha que perfeição que nós temos à luz da doutrina espírita. Encontramos muitas vezes espíritos falidos implorando para acertar a sua trajetória. É o caso de Anacleta e seus filhos, ela que teve 4 filhos e havia ali falido na educação dos seus filhos, dando a ele tudo o que eles queriam, sendo muito permissiva. E aí o que acontece? Eles se perderam no mundo e ela, ao adentrar no além, sentiu o peso da responsabilidade de ter sido uma mãe muito permissiva. Pediu aos benfeitores, aquela petição, para reencarnar juntamente com seus filhos, e eles viriam com lesões físicas e mentais para que pudesse resgatar os débitos do passado. E apenas um dos filhos viria numa condição melhor, que pudesse ajudá-la, porque ela ia ficar viúva logo e ia carregar o peso naquela reencarnação dos conflitos que ela gerou naquelas almas, propiciou àquelas almas na vida anterior. Então aprendemos muito com a doutrina espírita, que devemos aproveitar o momento para crescer. Não é à toa que encontramos numa das
trajetórias, nos textos de Humberto de Campos, a história de O Cabeça. A história de O Cabeça fala de um advogado, talvez tipo o Easy Ed aí, que tinha muita facilidade para poder manobrar o cipoal judicial. E ele não se importava de defender qualquer bandido, conquanto se ele recebesse bem. Sua mãe, espiritualizada, aonde havia sedimentado ali os valores morais do cristianismo, tentava lhe aconselhar para que ele pudesse atender os miseráveis, os pobres, e ele dizia que não tinha tempo para isso não, que na vida o que valia era o dinheiro. E a sua habilidade era tão grande que todo mundo se referia a ele, o Cabeça. O grande cabeça, o cabeção, o cabeça, ele era genial, o cabeça, ele gostava desse apelido porque mostrava sua superioridade em relação aos outros. É assim que ele passa toda uma existência e mesmo a sua mãe, desencarnando, tentava aí influenciá-lo, tentava ajudá-lo de alguma forma para que ele então pudesse crescer, para que ele pudesse evoluir. Mas de nada adiantava os seus conselhos. Se houvesse dinheiro, ele fazia, não importava o quê. Passou a vida sim, mas a desencarnação chegou. E a equipe espiritual que vai visitá-lo encontrou-o totalmente deformado, com a cabeça gigantesca, tão grande no além, né, que o perispírito ganhou essa forma, que ele não conseguia ficar de pé. E vivia rolando na lama, por não conseguir se equilibrar. Vejamos os compromissos assumidos. E o benfeitor, depois ali orientando a sua mãe e a equipe, depois de muito sofrer, que o caso dele só resolveria com uma nova reencarnação. E ele teria que então nascer com hidrocefalia. Veja bem, meus irmãos, o nosso compromisso com a verdade. Por isso é preciso em nós desenvolvermos a consciência. Qual é o nosso grau de consciência? O que nós estamos fazendo com o tesouro das nossas vidas? Ao entendermos que a aquisição de consciência é um resultado de um processo incessante, o psiquismo se agiganta desde o sono na força aglutinadora das moléculas no mineral, à sensibilidade no vegetal, ao instinto no animal e a inteligência no animal e a inteligência e a razão no homem. Vejam como os espíritos nos aconselham bem, dizendo que o princípio que Deus estabeleceu para todos nós está desenvolvendo a sua consciência desde os seres primitivos. Então é preciso aproveitar esse momento e permitir que a nossa consciência se expanda para que os sofrimentos sejam menores. Por isso, precisamos embasar sim a nossa vida, embasar as nossas atitudes à luz do Evangelho. Será que nós estamos entendendo a proposta divina para as nossas vidas? Quando nós pensamos sobre o mundo em que vivemos, e tentamos trazer Jesus para perto de nós, será que nós estamos realmente vivendo o que Jesus nos propôs? Ou nós estamos falando, não, Jesus serve para o centro espírita, Jesus serve lá para a igreja, Jesus não se aplica na vida pessoal. Me recordo que certa vez eu fui ao banco e havia ali um companheiro revoltado, era um companheiro trabalhador da casa espírita. E aí ele xingando as questões do atendimento do banco, as pessoas, mas muito transtornado. Quando ele me viu, ele ficou sem graça. E aí ele disse, Nelson, por que esse negócio de dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus é lá no centro espírita? Porque no mundo real é diferente. Em Mateus capítulo 6, versículo 22, nós vamos encontrar uma exortação muito importante. Os evangelhos nos ensinam que a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. O mundo é o que é, não é bom, não é mal, é neutro. E nós vamos dar ao mundo a cor que nós acharmos melhor. Nós é que decidiremos como vamos entrar nesse mundo e como nós vamos agir.
Tem um documentário antigo que tinha um título que era muito chamativo, dizendo o seguinte: se você acha que pode ou se você acha que não pode, em ambas você tem razão. Quando nós acreditamos no nosso potencial, quando nós acreditamos que nós podemos fazer, nós teremos êxito. Se nós acreditarmos em nós, vamos alcançar o êxito. Mas se nós não acreditarmos em nós, se nós boicotarmos aquilo que nós temos como vida, achando que não vai dar certo, pode ter certeza que não dará certo. E as pessoas que agem assim, normalmente elas terceirizam a culpa. Eu não vou mais no centro porque fulano é assim, ciclano é assado. E aí a gente fica fazendo essa projeção nos outros. E quando eu coloco a responsabilidade na mão dos outros, eu não tenho o que fazer. A culpa é dele, a culpa não é minha. Joana de Anjos fala muito sobre isso. E quando nós, então, ganhamos a lucidez que a responsabilidade é nossa, que a forma de viver que nós escolhemos é nossa, nós temos chance sim de mudar. Então eu poderia te perguntar, que tipo de espírita você tem sido? Que tipo de espírita você tem, de comportamento espírita, você tem adotado? Poderia dizer assim que existe, como pessoas, o espírito ou espírita papagaio. Você conhece algum espírita papagaio? O espírita papagaio é muito interessante, porque é aquele que só fala. É aquele que fala o tempo inteiro. É aquele que vamos fazer, ele tá sempre motivado e tal. Você fala com ele que quer fazer alguma coisa, ele aceita, e aí você fala assim, vamos fazer tal trabalho? Ele, vamos sim, e tá sempre animado para fazer. Só que quando vai começar o trabalho, ele não está presente. Aí você vai falar com ele, não deu, meu amigo, não sei o quê. O perfil do papagaio me lembra muito os políticos. São bons para falar, são motivadores, mas na hora de fazer, deixam a desejar. Quantos espíritas ou religiosos papagaio que você conhece? E ele tem muitas ideias, na maioria das vezes, para os outros fazerem. Se ele não pôde fazer aquele compromisso, e ele então te diz, aí você diz, não, mas tem esse mês, não, nós vamos fazer, que nós vamos acontecer. Porém, quando chega a hora, ele não está presente, só faz barulho. O segundo perfil, eu poderia dizer que é o perfil do espírita urubu, ou da pessoa urubu, é aquele indivíduo que se alimenta de notícias ruins. É aquele cara que quando acorda, ele já quer ir para o noticiário, para ele ter assunto durante o dia. E aí, tudo que ele vai chegar para falar com você é uma coisa ruim. Parece que tem uma nuvem negra na cabeça dele, igual naquele desenho antigo da família Adams, vai trovejando e tudo que ele vê é ruim. E nada presta, e ninguém presta, e todo mundo tá mentindo, vive de teoria de conspiração. E aí ele tá sempre pregando contra os outros, que os outros não fazem nada que presta, porque nada vai dar certo, porque o fim do mundo tá aí e que todos nós vamos para um plano primitivo se ele é espírita. São essas pessoas que desenvolvem um perfil muito doentio, porque elas adoram, amam reclamar. Reclamam de tudo e por isso não veem as vitórias da vida. Elas reclamam de tudo, porque tudo parece um castigo e não sabem aproveitar as oportunidades que a existência lhe dá. Por isso, meus irmãos, nós temos que abolir esse perfil de urubu. É aquele sujeito que está vendo alguém na casa espírita fazer algo, trabalho e tal. Não vai dar certo. E ele começa a elencar todos os problemas que envolvem o trabalho. E ele nunca está à disposição de fazer. Eu gosto muito de pensar em vendedores no perfil de urubu. O perfil de urubu nos vendedores é aquele pessoal que está ali vendendo na época do Natal, e vai ter uma comissão gorda, e tá todo mundo feliz. E aí ele fala, a gente tá vendendo muito, quero ver se vocês vão pagar. Quando ele fala isso, ele joga um balde de água fria, e todo mundo fica mal, desanimado, é mesmo, coloca em dúvida o sucesso da empreitada que eles abraçaram. E aí, quando recebe o pagamento, no dia certo, a quantia certa, tá todo mundo feliz, ele então diz o seguinte, pagar esse mês, quero ver o mês que vem. Não tem jeito de fugir ao perfil do urubu. O perfil do urubu, ele é um negativista por profissão. Porque ele sempre vai encontrar as coisas ruins da vida. Ele sempre vai lhe contar o que não deu certo.
Ele sempre vai falar dos erros e aposta que para todo mundo vai dar errado. Eu costumo dizer que esse tipo de gente é aquela pessoa que quando vai ao médico, o médico tem uma grande dificuldade de dar uma notícia para ele. O médico fala, olha, eu tenho algo para te dizer. Ele fala, pode falar, doutor, tô preparado para o pior. Esse tipo de gente tá sempre preparado para o pior. E o médico fala assim, você não tem nada. O que, doutor? Eu não tenho nada? Como assim? Eu gastei uma fortuna em exames e médicos. E ele sai pensando, esse médico não presta. E ele vai procurar outro. Até que outro encontre uma doença nele e ele tinha razão, estava doente. Esse é o perfil do urubu, que se alimenta com certeza de carniças. Mas eu gosto muito do perfil da águia. A águia é um animal fantástico, majestoso, encantador. Se nós pensarmos sobre a águia, ela enxerga longe. A visão da águia é maravilhosa, porque ela tem uma visão de profundidade e ela então escolhe o que ela vai comer. Ela escolhe o que ela vai comer e pode do alto de onde ela está escolher e ver toda a vista, com uma visão muito mais ampla. Diferente do urubu, que come o quê? Aquilo que sobra. A águia escolhe. Dizem que a águia coloca os seus ovos nos ninhos muito altos. E ali, quando vai chegando a época dos seus filhotes voar, ela tira tudo que é macio do ninho. Sabe para quê? Para incomodar os filhotes. E às vezes, meus irmãos, a vida faz isso com a gente. Ela tira as coisas que pode nos gerar, assim, um pouco de facilidade e vai nos incomodar, sabe para quê? Pra gente sair do ninho, pra gente sair da zona de conforto. Nunca é para nossa infelicidade. A mamãe águia retira as facilidades, gera um incômodo para que os seus filhos voem. E às vezes os filhotes não querem voar. E a mãe fala, meu filho, você é águia, você nasceu para voar. E aí vai estimulando ele voar e ela joga ele lá de cima e fala para ele voar. E alguns voam, e outros não. Mas quando ele está chegando lá embaixo, antes dele se esborrachar, a mamãe águia pega e leva o filhote pro ninho. E aí ele fala, mamãe, eu não consegui. Mas amanhã, meu filho, você vai conseguir. Amanhã vamos repetir a lição. Porque é assim que a vida nos ensina. Fazendo de verdade com que a gente aprenda as duras penas quando nós teimamos em não seguir o caminho da nossa própria iluminação. Por isso, meus irmãos, para que o Espírito tenha realmente a vitória, nós temos que seguir o exemplo de Jesus. O Mestre nos afirmou com muita sabedoria que era preciso que a gente seguir após eles, vindo nas pegadas dele, renunciando a nós mesmos, tomando a nossa cruz e seguindo o Mestre. Nós estamos seguindo. É preciso desenvolver a nossa consciência e o despertar da consciência às vezes demanda um pouquinho de tempo. Porque nós temos que, às vezes, tomar o choque da vida para alcançar essa transformação. Para alcançar o nosso potencial enquanto espíritos. E a conquista da consciência, ela vai abrindo espaços para as leis que regem a nossa vida, facultando o nosso progresso. Por isso que nós temos que nos entregar à tarefa da nossa própria educação. E à medida em que nós nos melhorarmos, nós vamos melhorar o quê? A sociedade que a gente vive. E é assim que a Joana de Ângeles nos ensina. Por isso, é preciso ter clareza mental. A clareza mental nasce quando? Quando nós usamos da educação da vontade, do equilíbrio que se adquire com o esforço, alcançando lucidez lógica que evita a gente piorar a nossa realidade objetiva e subjetiva, meus irmãos. Por isso, é importante que a gente cresça, trazendo um afastamento do que só porque os outros fazem. É preciso que a gente faça desenvolvendo o nosso potencial enquanto espírita. E aí, para desenvolver a consciência, nós temos que nos indagar, estamos seguindo Cristo? Nós estamos nos melhorando naquilo que estamos fazendo? Estamos realmente conscientes da nossa responsabilidade enquanto pais, enquanto filho,
enquanto espírito? Ou estamos apenas fazendo o que a massa faz? Vamos fazer realmente essa objetivação da nossa proposta espiritual, entendendo que nós somos espíritos num corpo de carne e não o contrário. Estamos aqui passando rapidamente, por isso que o autoconhecimento pode nos despertar. Por isso, nós precisamos realmente alcançar o patamar de Jesus através dos nossos esforços. É preciso aprender a renunciar, verticalizar o entendimento do que significa o chamamento da cruz. Qual seria a cruz de Jesus? Aquela de madeira? Seria a cruz de Jesus a da traição, o abandono dos seus amigos, a humilhação, o julgamento infeliz que ele teve? O martírio. Será que essa foi a cruz de Jesus? Nós aprendemos à luz do Espiritismo que na natureza não existe recompensas nem castigos, só existem consequências. Você faz e a vida te responde. Costumo comparar a vida a um lago em que você joga uma pedra, a pedra cria ondas, as ondas batem na borda e volta para o centro. A vida é o lago, as nossas ações são as pedras lançadas no lago da vida, as ondas, as reações das pedras que lançamos. Então, não adianta ficar criticando o que os outros estão fazendo, o que os outros deixaram de fazer. É preciso a gente trazer a responsabilidade para nós, sacrificando o próprio ego. Não adianta querer fugir da nossa cruz. Não adianta a gente rejeitar aquilo que é o nosso compromisso, aquilo pelo qual nós viemos. Conto uma historinha de uma mulher que se queixava da cruz, que a cruz dela era muito pesada. Então ela orava ao Senhor, pedindo para que o Senhor da vida lhe concedesse uma nova cruz, porque ela estava sem forças para poder carregar a sua cruz. Jesus então aparece a ela e a convida a entrar num grande salão cheio de cruzes. Cruzes de todos os tamanhos. A maior era a do mestre, que se destacava. E ela diz, dessa eu nem passo perto. Olhava todas as cruzes, todas. Quando ela via um crucifixo desse tamaninho, que era quase do tamanho de um terço pequeno, ela então pegou e falou, Senhor, me dê essa cruz. E o Senhor disse a ela, mas essa, minha irmã, já é a sua. Quantas vezes nós estamos revoltados com as coisas que nos acontecem, reclamando da vida que temos, sem entender que nós devemos florescer aonde Deus nos plantar. Aonde Deus nos semear, é ali o lugar para a gente dar o nosso melhor. Quando a gente pega ali o livro Paulo e Estevão, eu amo esse livro, e muito mais do que a trajetória de Paulo, me chama a atenção as ações de Estevão. Estevão foi preso por causa do seu pai. Tomou açoite e foi condenado a viver nas galeras romanas, sendo chibateado. Era escravo. E dizem que ele era um dos melhores escravos. Um dos mais atenciosos, sem revolta, sem queixa. E aí a gente entende a grandeza desse espírito. Nem à toa que no momento do apedrejamento, em que o mestre aparece para ele, e olhando para Saulo de Tarso com certa reprovação, ele diz, Senhor, não lhe imputeis esse pecado. Não, Senhor, não lhe imputeis esse pecado. Ele ainda não te conhece. Imaginemos, meus irmãos, a grandeza desse homem, que soube então carregar a própria cruz, que soube então enfrentar as dificuldades e não condenar ninguém, sem fazer julgamento das ações dos outros. Não aprendemos à luz da doutrina espírita que no momento em que a gente desencarna, a gente vê um filme de trás para frente? E que filme que nós vemos? O filme da própria vida. Mas estamos vivendo tão doentes mentalmente. Entre nas mídias sociais e você vai ver companheiros espíritas digladiando, fomentando ódio contra A, contra B. Se alguém faz um posicionamento político diferente do seu, vira inimigo e começam os ataques. E aí a gente sente a vibração pesada do planeta, as relações abaladas. Quantas pessoas que nesse momento de transição da Terra aumentaram ainda mais o ódio, ao invés de fazer um movimento interno de reflexão.
O Augusto Cury diz que nós sofremos da síndrome do pensamento acelerado. São muitas ideias, nós falamos demais, e quando eu falo demais, é internamente. Por isso vemos um excesso de ansiedade, de irritabilidade. Nós temos dificuldade de prestar atenção, temos déficit. Quantas pessoas com dores de cabeça, fadiga excessiva, opressão no peito, alteração no sono? É porque nós estamos sobrecarregados. Estamos rejeitando a nossa cruz e não estamos nos colocando à disposição da vida para mudar essa existência. Se nós temos esse compromisso com a vida, meus irmãos, eu questiono a você, vamos dar o nosso melhor? Vamos fazer as transformações que nos competem? Você poderia me indagar como? Falando das suas dificuldades, das suas lutas. Deus aposta nas nossas vitórias. Os benfeitores espirituais apostam nas nossas vitórias. Estamos aqui sempre em busca da felicidade que nos é possível. E sabe de forma que ela vai acontecer? No momento em que nós pararmos de maldizer a vida e agradecer por tudo, exatamente por tudo que a vida nos oferecer. Me recordo do Pai Francisco de Assis, que quando recebeu um pedido de conselho de um frade menor que gerenciava um grupo muito grande de frades e tinha um trabalho gigantesco, estava realmente sobrecarregado, queixando das dificuldades. Ele então escreve a esse frade menor, dizendo que ele deveria agradecer a todas as dificuldades, viesse ela do meio dos frades ou de um irmão que trouxesse de fora. Porque sempre uma bênção de Deus nas nossas vidas, as dificuldades que nos obrigam a caminhar. É a mãe águia retirando do ninho tudo que é confortável para nos fazer voar. Um espírito pode alcançar a vitória apenas quando ele desenvolve a sua consciência e diz: essa não é a vida que eu quero, eu mereço mais, eu mereço melhor. Recordam-se daquela passagem evangélica em que Jesus fala sobre o filho pródigo? Há um momento em que ele está se alimentando com os porcos. Ele que foi rico, ele que dispensou tudo, lembrou que o seu pai tratava muito melhor os criados, e ele então voltaria para o seu pai. A história não narra o seu retorno. Porém, com certeza foi cheia de percalços, de dificuldades, de fome, de sede. Se nós identificarmos que nós não queremos mais nos alimentar com os porcos, ou seja, viver na imundície que a materialidade, a viciação, o ódio, o desejo de vingança gera em nossas vidas, nós podemos transformar as nossas existências. É fácil, Nelson? Não é. Mas requer vontade. Um pouco de esforço da nossa parte. E teremos uma multidão de seres angélicos nos convidando e nos dando forças a cada dia para que possamos vencer. Quando lembramos de Easy, o advogado de Al Capone, ele estava nas imundícies do mundo, comendo com os porcos no sentido figurado. E ele então toma uma decisão, mudar a sua vida e dar um exemplo para o seu filho. A vida, meus irmãos, é feita de escolhas. O que escolhermos hoje determinará o nosso futuro. Temos então na Segunda Guerra espíritos que se tornaram heróis, grandes heróis. O comandante Butch O'Hara é um deles. Ele foi piloto de caça e como piloto de caça se destacou em diversas missões. Butch O'Hara participava das suas missões com muita alegria, ele que servia no porta-aviões no Lessington, no Pacífico Sul. Certa vez o seu esquadrão foi enviado para uma missão. E quando então, já em pleno voo, ele observou que alguém havia esquecido de abastecer o seu tanque,
ele sentiu que não conseguiria ir e voltar. Teria que então retornar para o porta-aviões. E o seu comandante, o líder, disse que era para ele voltar. Então, a contragosto, ele fez o retorno. Porém, enquanto ele voltava, ele observou que uma frota de aviões japoneses seguiam em determinada direção e aquela direção ia conduzir ao seu grupamento. Iriam pegá-los de surpresa e iriam dizimar os seus amigos. Ele ficou desesperado e começou então a atacar aquela frota japonesa. Ele fez de tudo, pegou os seus pontos .50 e atirou contra aqueles aviões. E depois que ele acabou com a sua munição, pegou o seu próprio avião e jogava contra os aviões japoneses. Até que ele conseguiu fazer com que aqueles homens mudassem então de direção. Aqueles aviões não iriam atacar seus amigos. Quando ele voltou então para o porta-aviões, havia uma sequência de fotos dos filmes. As fotos feitas pela máquina que havia no seu avião. E mostrou o quanto ele tinha batido os aviões japoneses, o quanto ele tinha sido ali realmente um grande herói. E o interessante, quando nós vemos na sua história, ele se tornou aí o primeiro ás da Marinha na Segunda Grande Guerra. O primeiro aviador naval a receber uma medalha congressional de honra. Esse Butch O'Hara realmente soube fazer a diferença. Um ano depois, ele não conseguiu sobreviver. E então foi abatido em plena guerra. E ao ser abatido na guerra, algo aconteceu para ele. Ele teve então uma homenagem na pós-morte. Ele teve ali um aeroporto que recebeu o seu nome em Chicago. Esse aeroporto tem uma galeria voltada a Butch O'Hara, com homenagens nesse grande e internacional aeroporto. Então, todas as vezes, se nós tivermos a oportunidade de ir a Chicago, nós então encontraremos o aeroporto O'Hara em homenagem a esse sujeito fantástico e aí um grande herói da Segunda Guerra. Por que nós encerramos com a história de Butch O'Hara? Ela nos chama muito a atenção porque ela tem algo a ver com a primeira história que contamos. Temos aí Easy Ed e Butch O'Hara um frente ao outro. O que esses homens têm em comum? Na verdade, nós temos pai e filho. Quando Easy Ed resolveu abandonar o crime, ele consegue fazer algo, deixar um legado ao seu filho para que fosse um homem de bem. Se tornou um oficial da frota norte-americana. Se tornou um aviador, cumprindo com os seus compromissos. Mesmo que venhamos a considerar a guerra algo errado, ainda parte da nossa barbárie, mas ele não estava vinculado ao crime e estava ali cumprindo o seu dever. Colocou a sua vida em disposição para poder salvar os seus amigos. Isso porque o seu pai, lá atrás, foi capaz de fazer uma mudança na trajetória da própria existência. Dar um bom exemplo, dar um bom nome. Meus irmãos, a vida nos convida a mudar roteiros. A vida nos dá a oportunidade para que possamos crescer, para que possamos nos aprimorar. Podemos maldizer ou podemos louvar. As vitórias do Espírito serão condizentes à sua maturidade espiritual. Porque se tudo concorre para a nossa felicidade, é preciso que a gente aprenda de verdade a construir essa estrada de luz. Vamos forjar o nosso caminho para as estrelas, como nos convida a mensagem de Adelino Fontoura. Como homens, pelo foro divino, vamos permitir que resplandeça o que há de melhor em nós.
em cada gesto, em cada ato. Que tenhamos palavras de amor para com o próximo. Que não sejamos rápidos em julgar, entendendo que cada um está num estágio evolutivo que lhe é peculiar. Entendendo que cada um de nós está de acordo com a sua evolução espiritual e responderá por suas escolhas. Se ao desencarnar, veremos a nossa própria vida, do que adianta cuidar da vida alheia? Podemos transformar o mundo, não apenas com pregações, com palavras, mas pela força do exemplo, sendo nós aqueles que perdoam, aqueles que amam e aqueles que servem. Que o Mestre Jesus, na noite de hoje, possa envolver a cada um de nós nesse planeta, possa nos fortalecer as aspirações enquanto espírito, e que possamos ver, neste momento de transição, não um castigo, não a dificuldade, mas a oportunidade de transformar as nossas existências. Deus dá a cada um segundo as suas necessidades e merecimentos. Mas poderemos, de verdade, transformar tudo aquilo que recebemos em momentos de sorriso, em palavras de esperança, em gesto de amor. Que o Mestre da vida envolva a todos nós encarnados e desencarnados, acendendo em nós a chama da esperança, inspirando os nossos governantes a tomarem melhores decisões, auxiliando no desenvolvimento da inteligência de nossos cientistas, para que eles encontrem, da melhor forma, os mecanismos, os remédios, para que possamos curar o corpo. Mas enquanto isso, possamos aprender com Jesus a curar as nossas almas, carregando a cruz que nos compete. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Muita paz e muita luz. Muito obrigado, meus irmãos. Fiquem com Deus, na esperança de dias melhores. Encerramos agora a nossa transmissão.